Organização Mundial da Saúde ter declarado uma pandemia de Covid-19. Nós vivemos atualmente uma situação em que o coronavírus, identificado no final do ano passado, se espalha por vários países. A transmissão começou na China, numa região específica, e foi atingindo gradativamente, primeiro países vizinhos do continente asiático, e atualmente em todos os continentes há países em que há transmissão ativa do coronavírus. Isso é o que define uma pandemia. É uma epidemia, quer dizer, a ocorrência de casos de uma doença acima daquilo que é esperado, e no caso uma doença nova, um caso já é acima do esperado, mas que se espalha pelo mundo inteiro. Isso quer dizer que não adianta ficar adotando medidas que impeçam a circulação de pessoas entre os países, porque elas vão deixar de um continente onde há transmissão para outro continente onde também há transmissão. Não é isso que vai conter o espalhamento da doença, e sim as medidas adotadas no cotidiano das pessoas e dos serviços de saúde. Quais são as informações falsas mais perigosas em relação à doença e as fontes confiáveis? Nós temos uma quantidade enorme de informações circulando nesses dias, até pela novidade que representa a doença. Eu acho que a mais preocupante de todas elas é aquela que nega o que está acontecendo. É uma informação que fala que a doença é uma fantasia, ou que é um simples resfriadinho, ou que não é mais grave do que a gripe, que não é mais grave do que dengue. De fato, várias dessas outras doenças são preocupantes. Nós temos uma preocupação permanente com dengue no Brasil, em outros países. Gripe é uma preocupação que até nós costumamos dar pouco valor em relação ao que ela mereceria, mas esta epidemia atual é uma preocupação adicional e é uma preocupação importante. Nós temos uma preocupação grave, sim, uma doença que se espalha, que tem mudado a rotina das populações desses lugares, inclusive colocando em quarentena áreas inteiras, porque isso tem sido necessário e não porque isso é qualquer tipo de fantasia. Eventualmente, também se fala de soluções caseiras para o caso do coronavírus. Soluções como chás, gargarejos, remédios caseiros, fitoterápicos, as coisas mais diversas. Por enquanto, não se conhece nenhum medicamento específico contra essa doença, então os cuidados que a gente tem que ter em relação a ela são praticamente os mesmos que a gente tem em relação a uma gripe, especialmente as gripes mais fortes. Nós temos gripes que circulam durante todos os anos no Brasil e no mundo. Então, são os cuidados relativos à higiene pessoal para evitar a transmissão de forma mais ampla dessa doença e ao cuidado com as pessoas mais frágeis e as pessoas doentes para que uma doença não evolua para uma situação mais grave, com necessidade de internação, de terapia intensiva, ou até mesmo podendo haver mortes por essa doença. Quais são as boas lições do enfrentamento da doença realizadas em outros países? Os diferentes países têm adotado estratégias levemente diferentes. Na verdade, enfrentar o coronavírus, essa epidemia neste momento, tem sido um grande aprendizado para as políticas de saúde do mundo inteiro. A China, que tem um desenho de governo específico, que tem a possibilidade de impor medidas fortes, como a quarentena, a suspensão de viagens de uma região enorme para os nossos parâmetros, com 60 milhões de habitantes, paralisar segmentos da economia por algum tempo, ela fez isso. Outros países começam a adotar medidas semelhantes também. Isso pode funcionar e pode não funcionar. E as medidas não são universais, elas podem funcionar em determinado momento e não funcionar mais em outro momento. Por exemplo, a restrição de viagens ou identificação de pessoas que chegam com febre, chegam com sintomas de voos aéreos. Isso pode funcionar num momento muito inicial em que há uma ou duas procedências possíveis de onde as pessoas podem
trazer o vírus. A partir do momento em que muitos países do mundo têm a transmissão, isso não funciona mais. E é o que nós temos vivido no Brasil. Nós temos identificado pessoas que vêm de vários lugares que trazem o vírus para cá. Existe a chance de que muitas pessoas cheguem sem qualquer tipo de sintoma. E é justamente isso que deve levar a uma circulação maior e mais rápida do vírus, porque se a pessoa não tem sintoma, ela não sabe que pode transmitir. Então, o passo seguinte é que pessoas que não viajaram, não tiveram contato com viajantes, também passam a ter o vírus e podem transmitir para terceiros. E alguns desses vão ter sintomas, alguns podem ter uma doença mais grave, podem ter uma pneumonia, podem necessitar de internação, de auxílio para a respiração, como oxigênio e outras medidas. E esse quadro pode ser realmente muito preocupante. O que há de mais importante para resgatar das experiências exitosas é a informação intensiva para a população, informação para os profissionais de saúde, a preparação prévia dos serviços de saúde, porque uma vez que a doença se espalha, o problema seguinte é de que maneira as pessoas que estão doentes serão atendidas. Então, para isso, há necessidade de que o conjunto da sociedade se prepare. Há risco, por exemplo, de que algumas atividades econômicas possam ser interrompidas. Então, há que se garantir que se mantenha o abastecimento de alimentos, se mantenha o funcionamento das políticas de saúde básica, como de transporte, de atendimento às pessoas de maneira geral, as políticas sociais, as formas diretas ou indiretas de suporte aos segmentos sociais que têm menor renda, que precisam de ajuda para adquirir alimentos, por exemplo, já em condições normais, e que poderão ter ainda mais dificuldade em condições em que tudo para de funcionar direito. Uma das preocupações que sempre deve estar presente é de que, num momento de epidemia, é interessante que as pessoas circulem menos e que as pessoas que estão doentes não tenham contato com pessoas que não estão doentes. Então, nós temos na nossa cultura, por exemplo, um traço de que pessoas que estão um pouco doentes tomam algum remedinho que alivia os sintomas e vão trabalhar. Ou vão para a escola, vão para a festa, vão para a balada, vão para shows. No caso de uma doença tão transmissível e tão perigosa como essa, este deve ser um cuidado excepcional. Porque quem tem algum tipo de sintoma de uma doença respiratória, espirros, tosse, dor de garganta, especialmente falta de ar, que já é um sinal de agravamento, devem ficar em casa ou, se for necessário, procurar assistência médica. Mas não deve ir trabalhar, não deve ir para a escola, não deve participar da convivência social enquanto tem sintomas, porque pode espalhar o vírus. Algumas situações são peculiares em relação a essa preocupação. Por exemplo, o que fazem as pessoas que não têm emprego fixo, que não têm carteira assinada? Essa é a pergunta que vários países têm se feito, inclusive alguns já têm tido projetos de ter algum tipo de renda auxiliar para pessoas que deixarão de ter renda caso não vão trabalhar quando estão doentes. Sei que essa discussão tem acontecido na França, em países europeus. Sei que há propostas de parlamentares democratas nos Estados Unidos, e essa é uma discussão que também deveria ser feita no nosso meio. O próprio aconselhamento de que se criem mecanismos para que as pessoas trabalhem à distância, façam trabalho remoto, trabalho domiciliar, chamado teletrabalho, se tiverem algum tipo de sintoma. Provavelmente, na medida em que o risco seja maior, algumas atividades serão suspensas, mas elas também podem ser substituídas, se houver um planejamento adequado, por atividades virtuais, reuniões, aulas virtuais. Muitas vezes, quando se trata de trabalho intelectual, o trabalho virtual também. Então, tudo isso é uma experiência que o Brasil deve aprender e que ele tem que planejar para que essas coisas possam ser
possíveis no nosso ambiente. Claro, é importante lembrar que nós não estamos falando de uma situação de tranquilidade, de um mar de rosas, e que há uma ameaça externa que pode desorganizar a nossa economia, desorganizar o nosso serviço de saúde. Nós já vínhamos, ano a ano, sofrendo mais com a insuficiência de recursos financeiros, insuficiência orçamentária, das políticas públicas de maneira geral, particularmente das políticas de saúde. Não podemos, neste momento, também esquecer das políticas de ciência e tecnologia, que algumas delas podem ser aquelas que vão nos dar saída para, além da informação mais urgente e do atendimento cotidiano dos casos. Isso aconteceu em epidemias anteriores, aconteceu quando nós tivemos a emergência pelo Zika vírus, em que conhecimento novo foi produzido ao mesmo tempo em que se cuidava da epidemia. E nós temos entraves enormes em relação a isso, porque hoje nós temos um teto dos gastos de governo, um teto orçamentário definido em emenda constitucional. Caso isso continue, caso isso seja levado na letra que existe hoje durante a epidemia, é provável que nós soframos com a falta de recursos, até de recursos mais óbvios, para que os serviços se reorganizem e para que haja possibilidade da ampliação de capacidade desses serviços, que será necessária para enfrentar uma situação diferente, uma situação de ameaça maior. Como se avaliam as medidas adotadas no Brasil até agora? Qual o papel do SUS? Nós estamos ainda num momento inicial em que as principais medidas são de informação, de identificação de possíveis doentes entre pessoas que viajaram para o exterior, para lugares onde há transmissão e voltam com sintomas, e de orientação para que os serviços se preparem. Algumas dessas medidas podem parecer um pouco abstratas, e às vezes são mesmo. Vou começar pelo final. Quando se fala os serviços de saúde precisam se preparar, nós temos que ter em conta que, em boa parte do Brasil, esses serviços já estão além do seu limite de capacidade de atendimento. Então, para que eles se preparem para atender uma nova doença, uma nova situação, eles vão ter que deixar, em parte, de fazer aquilo que eles fazem hoje. Nós vamos ter que nos deparar com algumas escolhas difíceis, como, por exemplo, a suspensão daquelas cirurgias que são marcadas, que são agendadas, chamadas cirurgias eletivas. Mas levando em conta que muitas vezes as pessoas estão esperando há 6 meses, há 1 ano para realizar uma cirurgia. E essa cirurgia vai ser adiada novamente para que se possam preservar recursos hospitalares para atender as pessoas que podem ter o coronavírus na sua versão mais grave. Cronicamente, praticamente no Brasil todo, faltam leitos de terapia intensiva. Nós sabemos que nos países onde a doença tem se alastrado mais rapidamente, já tem faltado leitos, mesmo em países que têm serviços mais ricos, mais organizados, como é o caso dos serviços do norte da Itália. Lá eles tiveram que transformar salas de cirurgia em salas de atendimento onde as pessoas ficam internadas, porque lá eles têm recurso como oxigênio e como aparelhos para respiração, para ventilação artificial, como se diz. Isso significa que aqui no Brasil nós vamos ter que fazer esse planejamento cuidadoso. Devemos planejar, por exemplo, como estão fazendo a Inglaterra, a França e a Itália, de que maneira funciona a porta de entrada dos serviços de saúde. Será que é possível separar, por exemplo, pessoas que têm sintomas respiratórios de pessoas que procuram serviço de saúde por outro motivo? De que forma nós podemos reduzir o contato entre as pessoas, e essa é uma das chaves da prevenção, de forma que a transmissão seja menos provável? Além da redução dos grandes eventos, como grandes shows, jogos de futebol, festas, coisas que intuitivamente a gente já olha, de que maneira isso é possível no dia a dia do trabalhador? De que maneira os meios de transporte podem ficar menos lotados? Será que
reduzindo jornadas de trabalho ou fazendo algum tipo de escalonamento de jornada de trabalho. Não é possível espalhar mais a demanda pelos meios de transporte, assim deixar as pessoas um pouco mais distantes umas das outras, tentar alcançar uma situação próxima do ideal, em que sempre que alguém entrar num ônibus ou num vagão de metrô, ele encontra um lugar para sentar, ter à disposição em toda parte, inclusive nos meios de transporte, nas rodoviárias, estações de trem, de metrô, o álcool, seja ele gel ou seja ele líquido, o álcool a 70%, para que as pessoas possam higienizar as mãos devidamente. Então, é importante que, nesse momento, se procure pensar em cada dimensão da vida e quais delas representam algum tipo de risco para que a doença se espalhe mais rapidamente e onde é possível intervir para que este processo seja lentificado. Provavelmente, nós não conseguiremos impedir a ocorrência de uma epidemia, mas pode ser possível que essa epidemia demore mais e que ela tenha menos impacto, especialmente se for possível adiar o seu começo e reduzir a sua velocidade, de forma que, mesmo que muita gente venha a precisar dos serviços de saúde, isso não aconteça de uma vez só e assim, de uma hora para outra, mas seja possível ter algum tipo de planejamento em relação a isso. O SUS está no país inteiro. É um sistema que faz inveja ao mundo pela sua capilaridade, pela proximidade que ele tem das pessoas. Isso tem dois significados. Primeiro é que as pessoas sabem aonde estão os serviços e sabem a quem procurar. Nós devemos fortalecer este papel do serviço de saúde, não apenas no atendimento, mas como serviços que levam informação e que fazem a conexão das pessoas com outros recursos da área da saúde. De outro lado, esta proximidade permite que os profissionais de saúde conheçam a comunidade onde eles atuam, conheçam o território, saibam aonde tem festa, aonde tem idoso morando ou que tem algum tipo de ação comunitária que pode servir para informar as pessoas, sabem quem são as pessoas doentes que moram ali naquela região, porque na medida em que se possa levar informação apropriada para a necessidade de cada pessoa, para o estilo de vida e para as fragilidades que cada pessoa tem, se pode conseguir resultados melhores. Não basta colocar um cartaz, soltar notícias no jornal, isso também é importante. Mas é importante que cada situação individual possa ser avaliada. Neste campo das mensagens, é muito importante que o governo lance mensagens que apontem para a gravidade da situação. Então, é pouco provável que empregadores individualmente resolvam dispensar seus funcionários porque eles estão com tosse, porque eles estão espirrando, estão com um pouco de febre. Mas se houver uma mensagem oficial, uma mensagem pública, partindo do governo e dos diversos governos, dizendo que isso é importante, há uma chance maior de que essas medidas sejam adotadas. E elas são racionais, mesmo quando se pensa nas gripes que a gente está acostumado a conviver, e que muitas vezes levam as pessoas para o hospital e todo ano matam muita gente também. Porque uma pessoa que entra no ambiente de trabalho trazendo um vírus, ela pode até deixar de perder um dia de trabalho e manter a sua produção por alguns dias. Mas existe uma chance enorme de que ela transmita esse vírus para os outros colegas e que na semana seguinte nós tenhamos várias pessoas faltando naquele mesmo local. Então, até mesmo do ponto de vista puramente econômico, é mais inteligente manter as pessoas em casa. No Brasil, existem experiências importantes no campo da saúde pública que são um patrimônio de conhecimento, um patrimônio cultural que tem que ser aproveitado num momento de crise. Por exemplo, nós temos um dos programas de enfrentamento da epidemia de AIDS mais falados do mundo pelo seu sucesso. Além de diversas características, como a oferta de tecnologias, este programa tem algumas marcas que certamente podem ser aproveitadas. Por exemplo, este é um programa que fala com a população
com linguagem adequada a cada um dos segmentos que são considerados mais vulneráveis. Então, essa identificação de que algumas pessoas são mais vulneráveis, algumas pessoas têm condições de risco, seja por exposição ao risco, ou seja por fragilidade, que são diferentes de outras pessoas, deve nos levar também a agir de maneira diferente. Então, se há pessoas que necessariamente estão aglomeradas, como aquelas que vivem em instituições fechadas, inclusive as instituições prisionais. Num lugar desses, é muito fácil que qualquer vírus se alastre rapidamente. Não por acaso, a ocorrência de tuberculose nas prisões brasileiras é altíssima, muitas vezes superior à incidência de tuberculose na população em geral. Então, que tipo de medidas podem ser adotadas num ambiente deste, num contexto desse, que diminuam a fragilidade, diminuam a chance de transmissão de doença? Este aprendizado que o programa de AIDS nos traz, certamente pode servir adaptado às peculiaridades da nova epidemia, como uma ideia-força de que é importante, no Brasil como um todo, mas é importante em cada cidade, em cada localidade, identificar grupos de pessoas mais vulneráveis para ter ações mais específicas. Também faz parte do aprendizado que esse programa nos traz a identificação de oportunidades de comunicação e oportunidades de acesso às pessoas. No caso do programa de AIDS, apenas como exemplo, todos os anos, durante muitos anos, antes do Carnaval, havia uma grande campanha de esclarecimento da população, de distribuição de preservativos como forma de prevenção específica. Em relação ao coronavírus, será que há momentos específicos que são inevitáveis em que as pessoas vão se juntar, ou que mesmo que haja um esforço para que isso não aconteça, isso vai acontecer, em que se pode levar informação, se pode levar meios de prevenção para as pessoas? Então isso tudo tem que ser pensado à luz da nossa experiência. Nós temos uma grande experiência também com as vacinas, com o Programa Nacional de Imunizações. É o maior programa de imunizações público do mundo. É um programa de sucesso também. E tem uma experiência enorme de como organizar o atendimento às pessoas, de como definir prioridades, quem deve ser vacinado primeiro, de que forma se formam as filas, de forma que, sem esperar que a fila seja mais um local em que as pessoas contaminam umas às outras. Esse aprendizado tem acontecido em outros países também. Nós temos que pensar isso para essa nossa emergência atual. Dei o exemplo da França, em que eles estão cuidando de formas de organizar filas, com marcas no chão, com pessoas que ajudam a organizar, de forma que se mantenha a distância segura entre uma pessoa e outra. As filas ficam mais longas, mas com isso as pessoas ficam mais seguras também. Este exercício de definição de prioridade que se faz na vacinação pode ser feito em relação aos testes laboratoriais, às vagas hospitalares, à orientação para que pessoas devem procurar atendimento. Isso já vem sendo feito em grande medida, mas é importante que não seja feito apenas pelo setor saúde, mas seja feito pelo conjunto da máquina de comunicação de governo e dos meios de comunicação de maneira geral, tentando trazer uma atitude de sintonia entre o governo, as organizações da sociedade e a própria atuação do setor privado, que muitas vezes tem mais acesso às pessoas do que às mensagens de governo. Que medidas podem ser tomadas para se evitar o contágio? Em caso de contato com o enfermo ou em caso de suspeita, como proceder? As medidas mais importantes para tentar manter as pessoas que não têm o vírus distantes do vírus é justamente mantendo a distância entre as pessoas e evitando que se aproximem pessoas doentes de não doentes nas mais diversas
circunstâncias. Algumas delas são decisões pessoais. Ir ou não a uma festa, participar ou não do evento, muitas vezes é uma decisão pessoal. Outras dependem de ação pública, dependem de organização. Então, a presença ao trabalho, a presença às escolas, a presença em repartições públicas, nos meios de transporte, tudo isso depende de quem organiza essas coisas. Então, é importante que quem quer, qualquer área de governo, que tem responsabilidade sobre locais que atendem públicos, sobre locais que reúnem pessoas, que atentem para a possibilidade de intervir nesses locais, ou para adiantar processos em que haja uma desburocratização, desobrigando ao comparecimento físico, ou também naquilo que depende da organização do seu trabalho, que medidas podem ser tomadas para que isso seja feito de maneira mais segura, verificando se existem condições adequadas de limpeza. A limpeza tem que ser mais frequente aonde há grande circulação de pessoas, se existe disposição de antisséptico, especialmente à base de álcool 70, gel ou líquido, para que o conjunto de pessoas possa manter uma rotina de higienização das mãos com bastante frequência, mais do que a frequência habitual com que as pessoas costumam lavar as mãos. Se muitas vezes ações do poder público acabam gerando aglomerações desnecessariamente, e se isso pode ser evitado, não apenas com a desburocratização, mas com mudanças da organização. Muitas vezes pessoas se juntam muito porque existe um único dia em que todos devem comparecer, por exemplo, para ter acesso a um benefício, ou para conseguir um documento, uma renovação de documento. Tudo isso pode ser repensado pelo poder público que organiza essas atividades. Por fim, acho que é um momento importante em que todos os segmentos do poder público, idealmente todos os segmentos da sociedade, possam pensar sobre as suas atividades, sobre a maneira como funcionam, procurando identificar os pontos frágeis e aqueles pontos que são favoráveis, seja para atitudes de proteção, seja para informação a todos em relação às medidas necessárias, aos cuidados e às perspectivas que vivemos em relação à epidemia que se aproxima.